Fala galera do Pista 360, eu sou Rodrigo Gonçalves e hoje com vocês estaremos falando de um SUV, o melhor SUV da categoria dele, talvez não, né? O Renault Duster. Ele conquistou o Brasil com sua robustez e a sua versatilidade. Ele já foi e ainda é carro de polícia, ele já foi carro de rally. E esse carro, ele tem a sua história, ele tem a sua fama. E desde os primórdios, ele tinha umas propagandas muito legais que a Renault fazia com ele, né, aqui no Brasil e tudo mais. Vamos falar um pouquinho dessa história da Renault, né, e da Duster aqui no Brasil. Já deixa seu like, comenta aqui embaixo se você tem ou não uma Duster e compartilhe com seu amigo também que tem vontade de ter Duster ou aquele que já tem a sua Duster para também falar um pouquinho dela aqui nos comentários. A Duster, ela é um carro criado em parceria Renault e Dacia. Esse carro ele foi apresentado lá na Europa em 2010, certo? No Brasil ele veio para cá em 2011, lá por outubro. Ele rapidamente então ele teve esse sucesso por conta de que esse período do Brasil aqui foi um período onde foi a corrida dos carros SUVs, né? Todo mundo buscava ter um SUV em casa, né? Todo mundo queria um carro mais alto. Eu acredito que, seriamente, que o Brasil gosta, muita gente, na verdade, muita gente mesmo gosta de ter carro alto, exatamente porque os carros altos, eles conseguem transpor a dificuldade que a gente tem no solo brasileiro em relação tanto ao asfalto, quanto em relação ao fora de estrada, porque nós temos muito fora de estrada no Brasil. Ele trouxe esse design robusto, tem pessoas que gostam, tem pessoas que odeiam, é um caso de amor e ódio. Ele tem um espaço interno amplo e tem esse desempenho off-road. Então, ele em pouco tempo ele conquistou então uma legião de fãs que gostava e gosta muito desse carro. Desde que ele foi lançado lá em 2010, 2011, esse carro ele trazia duas motorizações, 1.6 aspirado e 2.0 aspirado. Nessas versões ele tinha a opção de ser um carro automático ou um carro manual. Essa opção 4x4 ela fez bastante sucesso até, né? Porque às vezes eu gosto muito de ver vídeos de carro, né? Então eu gosto de tanto ver carros no asfalto quanto carro fora de estrada. Eu assisti então aqueles vídeos de trilha, né? Onde tinha os Jeep, tinha lá os Troller, tinha aquelas picape preparadas para andar naquela lama toda. E aí aparecia do nada uma Duster atravessando um lugar com água, ou passando numa lama, ou passando num barro, subindo uma subida lisa. E foi muito interessante esse carro, porque ele teve a opção desse 4x4. E nas dunas também, esse carro tinha várias pessoas que colocavam o 4x4 dele para funcionar nas dunas ali. E foi muito legal. E a história desse carro, com o tempo ele foi ganhando cada vez mais acessórios. Quem conhece a Duster lá dos primórdios sabe que ela era um carro bem simples, um carro bem robusto, como a própria marca colocava. Ele era um carro alto, ele era um carro que tinha um motorzinho legal ali, 1.6 e o 2.0. E ele tinha muito plástico, ainda tem bastante plástico, mas antes era meio grotesco, assim, não é no sentido literal da palavra grotesco, mas ele era um plástico mais grosseiro mesmo, assim, ele era um acabamento mais grosseiro, né? Mas o carro ele foi se desenvolvendo. Por exemplo, lá em 2012 foi lançada uma série limitada Tech Road, que era uma série legalzinha. Ele trouxe um sistema de navegação chamado MediaNav, que já melhorou bastante ali a parte de conectividade do carro, e aí em 2013 ele já batia seus 100 mil carros produzidos aqui em solo brasileiro. Em 2015 ele fez o safety lift do carro, a Renault mudou um pouquinho ali o carro, mudou a lanterna, então já ficou mais moderna as lanternas do carro, os faróis do carro, a frente do carro melhorou, o interior do carro ganhou alguns renovos ali no interior, seu console central ficou diferente e tal. O quadro de instrumento do carro foi mexido nessa época. E também, logo depois, de 2016, veio o Xtronic CVT, que complementou o carro. A gente sabe que o câmbio CVT ele se encaixa em diversas categorias, ele se encaixa em diversos tipos de carro, carros pequenos e carro grande. Aí lá em 2020, pouco tempo atrás, né, parece que foi onde chegou então a sua segunda geração. O carro foi totalmente revisado.
Ele apresentava novas linhas, mais musculoso, ficou mais aerodinâmico. O interior passou por uma revolução. Os materiais do interior, né, banco, acabamento de painel, de porta, acabamento de forro, de teto, tudo foi alterado, foi melhorado. A qualidade e o layout do carro foi amplificado, foi melhorado. As novas tecnologias, então o carro já começou a ter compatibilidade com Android e também com Apple CarPlay. Sistema Multiview, que é um sistema que ajuda você tanto a manobrar o carro, seja uma manobra dentro da cidade, ou também no off-road. Ele é um sistema que te ajuda muito, né? Ele tem as câmeras que te auxilia, então, tanto em manobras quanto no off-road. Hoje ele tem duas versões de motor, né? Ele não tem mais a versão 2.0, né? A versão 2.0 saiu para a entrada da versão 1.3 turbo. Hoje então ele conta com a versão 1.6 de 120 cavalos e também a versão 1.3 turbo, que gera incríveis 170 cavalos. Esse motor 1.3 turbo ele tem tomado conta não só aqui da Duster, mas ele tem vários carros que tem esse motor 1.3 turbo. Não é exatamente o mesmo motor ali, mas é a mesma ideia, né? A Fiat tem, e também tem o câmbio CVT que complementa todo este implemento. Bom, falando um pouquinho, voltando na linha do tempo do carro. 2010 o carro foi lançado, ele é um carro em parceria Dacia com a Renault. Ele foi lançado então lá na Europa. 2011 ele veio para o Brasil e ele também foi fabricado no Brasil. 2012 ele ganhou a série limitada Tech Road. 2013 ele alcançou a marca de 100 mil carros fabricados, produzidos aqui no Brasil. 2015 ele teve o seu primeiro safety lift. 2020 ele teve a sua renovação total, onde ele teve a segunda geração do carro, totalmente diferente. Bom, se você não sabe, a Duster ela é um carro fora de estrada. Ela já participou de rallies e também é um carro muito interessante porque a gente vê ele que a polícia tem. Então, vários estados brasileiros adquiriu a Renault Duster para a polícia militar e também para algumas polícias até especializadas. Ele é um carro assim que, por ele ter um espaço bom, é muito bom para essa área também. E realmente ele é um carro que, vamos dizer assim, é um camburãozinho. Vamos falar um pouquinho também dos seus equipamentos, né? Ele é um carro hoje que ele conta aí com 6 airbags. Ele é um carro que conta ali com uma segurança muito boa, né? Tem um carregador por indução, sensor de chuvas, essas coisinhas simples que todo carro deveria ter. Tem um sistema de câmera Multiview, que é o sistema de câmera que a gente falou, né? Que auxilia você tanto em manobras dentro da cidade quanto manobras no off-road. Ele tem alerta de ponto cego, isso é interessantíssimo, principalmente você que mora em cidade grande e que muitas vezes você não vê aquele motoqueiro que está vindo no ponto cego, o motoqueiro que vai passar e você não vê, ou outro carro que está ali passando pelo ponto cego e você não vê. A sua central multimídia, que é uma central multimídia boa, um espelhamento aí tanto de Android Auto quanto Apple CarPlay. Esse carro ele tem um porta-malas espaçoso, ele tem um interior espaçoso, né, muito bom. Não é o melhor de todos, é claro, ele é muito bom, mas não é o melhor de todos. Algumas pessoas podem até comparar com outros carros, mas vamos falar dentro da categoria dele. Ele tem um conforto de dirigir, ele é o melhor, o carro mais confortável da categoria. Olha, de todos, em questão de conforto, vamos falar só conforto. O melhor carro que eu já andei de conforto é o Jeep Renegade. Claro que agora todo mundo vai falar mal do Jeep Renegade por outras coisas, mas não estou falando de outras coisas do Renegade, estou falando de conforto. Em relação a outras particularidades do Renegade, aí não. Aí realmente o Renegade, principalmente aquele motor 1.8 dele, é melhor deixar para lá, né? Quem tem ele na versão 1.3 turbo, ele é muito legalzinho, mas nas outras versões de 1.8 não. Voltando para o Duster, então ele tem câmbio CVT, tem duas versões de motores, né, e tudo mais. Falando um pouquinho das versões que ele oferece hoje. Hoje ele não oferece mais aquela versão 4x4, certo? Então quem quer uma Duster 4x4 vai ter que comprar uma usada. A Duster então ela trabalha hoje com tem 4 versões do carro. Tem pouca versões. É interessante isso que no Brasil as montadoras limitam a quantidade de versões e como você pode montar o seu carro. Mas ele oferece versões da Intense Plus MT, que é a versão básica, a Intense Plus CVT, que já vem com câmbio CVT, a Icone Plus CVT 1.6 e a Icone Plus CVT 1.3 Turbo. E questão de motores, só tem 2 motores, como eu já tinha falado, 1.6 de 120 cavalos e 1.3 Turbo de 170 cavalos. A versão 1.6
só tem 16,2 kg de torque, enquanto a versão 1.3 turbo, ela vem com um torque de 27,5 kgm de torque. Ele conta aí com uma distância entre eixos bem aceitável, ele vai ter 2,67 metros entre eixos, no total de comprimento do carro tem 4,37 metros de comprimento. Ele é um carro que tem a sua largura total de 1,83 m e a sua altura total de 1,69 m. Olhando agora para a foto do carro, o último modelo lançado e é o que está sendo comercializado hoje. Então ele é um carro bem interessante exteriormente, né? Ele tem um acabamento, vamos dizer assim, mais musculoso, alguns gostam, outros não. Tem uns faróis de LED. O interior dele é um interior muito bom. Ele tem ali uns materiais mais refinados. Se você pegar as primeiras versões, vai ver que parece um Uno por dentro ao plástico, né? Hoje não, eles melhoraram isso, colocaram materiais de melhor qualidade, seja no painel, seja nas portas, né? Então ele tem ali um acabamento bem superior, ele tem um conforto superior, ele tem ali um volante multifuncional também, que te auxilia, te ajuda, você não precisa ficar tirando a mão do volante. Isso é o mínimo que o carro tem que ter, né, gente? Hoje, eu falo assim que o brasileiro ele tá mudando de vez, assim, eu falo, porque antigamente a gente aceitava muita coisa que era inaceitável. Ainda a gente aceita algumas coisas. Eu vejo alguns carros que têm preços absurdos, que são modinha, e as marcas não melhoram o carro que nem outras marcas, mas porque são modinha, eles ficam levando o brasileiro exatamente na mão. Mas a Duster, eles melhoraram muito. É claro que eu não estou falando aqui que ela é o melhor carro da categoria, mas sim que ela é um carro que entrega o que promete. E se você gosta de Duster, deixa seu comentário. Se você tem uma Duster, comenta aqui também a sua experiência com ela, para que outras pessoas que tenham interesse, que estão avaliando se compram ou não, possam também tirar mais conclusões com os comentários também, né? E até o próximo vídeo do Pista 360.